Você sonhou que o seu filho estava morto? No card deste vídeo eu tenho uma playlist de sonhos com morte. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. O internauta compartilhou conosco o seguinte: eu sonhei que estava em pé na cozinha da minha casa e a minha mãe estava sentada. Parece que havíamos acabado de chegar de um velório. E eu falei, vou lá fora ver o meu filho. E voltei para dentro chorando e falei para minha mãe que o meu filho estava morto, mas eu não vi o corpo dele. Eu chorava e dizia para minha mãe que o meu filho estava morto. Lá fora, e o meu pai entrou na cozinha, colocou uma roupa no meu filho em cima da mesa, que era para quando ele entrasse, quando ele fosse tomar banho. E eu falava com o meu pai chorando que o meu filho estava morto lá fora, e o meu pai foi até lá para ver, e eu entrei chorando no banheiro. Quando fui para o banheiro, eu estava fazendo xixi e eu acordei. Ficarei muito grata se puder me responder. Gratidão sempre. Ela entrou chorando no banheiro quando foi fazer xixi. Bom, você está dando vazão a cargas emocionais negativas nesse sonho, porque você está chorando. O choro em sonho também pode representar purificação. Porque quando uma pessoa chora, tudo se renova também. A compreensão pode se tornar mais nítida. E banheiro é um local adequado para urinar. Então você tem já a via coerente para lidar com questões emocionais, que é o banheiro. Você pode estar conversando mentalmente ou verbalmente muitas coisas depois das 7 horas da noite. Aí você pode ter um sonho influenciado por aquilo que você pensa ou conversa. Você não sabe ao certo o que esse sonho significa. E eu também não sei. Mas certo é que ele está representando sim a vazão, o escoamento ralo abaixo de coisas negativas. Eu tenho certeza de que você faria bem se continuasse sendo a mãe abençoativa que você é com seu filho. Porque a bênção tática, ela é diferente. Você pode abençoar no mental, no pensamento. Quando você abençoa nesse sentido, a sua bênção, ela atinge um nível, um grau na escala do poder. Mas quando você impõe as mãos na cabeça da pessoa que você abençoa, ou quando você pega nas mãos da pessoa que você quer abençoar, esse nível, esse grau sobe exponencialmente. Ele fica muito potencializado. A bênção que você quer passar fica realmente poderosa sobre a pessoa. O irmão mais velho da minha mãe foi o único que pediu a bênção para os pais todo o tempo, por toda a vida. Sempre quando ele chegava na casa dos pais dele, ele levava a mão para a mãe e dizia: a bênção, mãe, e a mãe dizia: Deus te abençoe, meu filho. Ele levava a mão para o pai e dizia: a bênção, pai, e o pai dizia: Deus te abençoe, meu filho. Foi o único filho que agiu dessa forma e foi o único que ficou muito rico. Está aí com quase 80 anos de idade já. E é muito bem de vida. Então continue a fazer a bênção que você rotineiramente faz, porque o que você precisa ter é segurança emocional de que está fazendo tudo pela melhor forma, pelo melhor caminho, porque
todo o desdobramento, todo o desenrolar das nossas vidas fica aí nas mãos do Todo-Poderoso e não nas nossas próprias mãos. Uma pessoa deve tão somente se certificar de que a sua consciência está limpa e de que ela está agindo com coerência com as pessoas no seu entorno, principalmente com familiares. Então siga dessa mesma forma, porque eu sei que você é uma mãe abençoativa. É meu conselho para que você só intensifique um pouco mais a bênção. Não há o que temer, porque você não viu o corpo. Se o seu sonho estiver falando de velório, fazendo ali um enunciado de morte, pode ser para alguém que você julga ser uma pessoa angelical, porque a imagem da criança é linkada a anjos por muitas pessoas. O seu subconsciente deixa claro no final do sonho de que você está se encontrando o caminho para dar vazão a coisas negativas. Porque o banheiro, o choro, depende dos sentimentos que você teve lá no sonho, porque esse choro pode representar alegria também. Certa vez, na véspera da eleição, o eleitor viu o candidato dele chorando, sentado numa cadeira, de cabeça baixa, chorando. E o eleitor foi para a tia dele e falou: tia, eu acho que o meu candidato vai perder a eleição, porque eu vi ele chorando no meu sonho. E a tia falou para o eleitor: o seu candidato vai ganhar a eleição, porque ele chorava, era de alegria. E assim aconteceu na vida desperta. Realmente o candidato ganhou pela 4ª vez a eleição para vereador. 4 vezes consecutivas. Então não alimente coisas negativas, mas das 7 horas em diante procure pegar leve com pensamentos, com emoções, porque a agitação do dia pode influenciar o sonho, mas a agitação depois das 7 horas da noite, ela pode influenciar mais ainda. Seria essa a minha contribuição acerca do seu sonho. Agora eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, o seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. Obrigado pelo seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E alarga um belo sorriso para valer, porque se você chegou no meu canal, prova que vocês são sim os cosmonautas mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão por assistir aos meus vídeos.